O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Estou iniciando aqui mais um Sol da Justiça ao meio-dia. E hoje o tema é: defenda os valores divinos. Deus opera aí grande livramento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero nesse momento iniciar também com uma oração. Senhor, a quem agradecemos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nosso Deus, esperança da igreja e de Israel. Agradecemos ao Senhor pela bondade e misericórdia em sustentar as nossas vidas, as nossas almas, nos guardar e livrar do presente século mau, bem como pela palavra do Senhor, que são orientações mentais e emocionais para podermos no Senhor perseverar e permanecer firmes além das dificuldades, das intempéries que são próprias da natureza desta vida. Assim oramos ao Senhor e rogamos a vossa presença, que o Espírito Santo amplie os horizontes do nosso entendimento e assim possamos ter sabedoria nas práticas cotidianas da nossa vida. Oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço por você que já está aí participando. Quem for chegando, dá um alô, uma paz do Senhor, um amém, para eu poder cumprimentar dignamente aqui. O texto, o versículo que eu tenho para hoje, se encontra em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 23 e o versículo de número 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui no segundo livro histórico de Samuel, que retrata, podemos dizer, a consolidação da monarquia do reino monocrático de Israel. O reino era teocrático na época dos juízes e houve a transição aí nos dois livros de Samuel. Então eles retratam esse período da história, cumprindo também assim a palavra do Senhor que Deus disse a Abraão: e te farei uma grande nação. Então Deus consolida, cumpre a sua palavra que ele vela para cumprir. Da mesma forma, se Deus, porventura, pastor Claudionor, famoso da Araguaia, Deus continue lhe abençoando, bacharel em Direito, e também creio que já está advogando aí também, né? Obrigado por esse carinho, essa participação. Ainda não estou advogando ainda, eu tenho que terminar, falta um ano. Mas para tudo há um tempo e um modo. Da mesma forma, a palavra de Deus, às vezes Deus direciona uma palavra para as nossas vidas e eu não falo profecias que estão fora das Escrituras Sagradas. Missionária Luizinha, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, estar aí conosco, viu? Deus abra uma porta para a gente poder estar aí reunidos e juntos novamente. Se Deus pronunciou uma palavra, e eu não digo palavras profetadas, que são sem respaldo das Escrituras Sagradas, mas uma profecia verdadeira, uma palavra de Deus lançada por uma pregação bíblica, cristocêntrica, teocêntrica, escriturística de verdade, e às vezes nós estamos aguardando essa palavra se cumprir nas nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, para tudo há um tempo e há um modo. Você vai lá em Eclesiastes 8,6. Da mesma forma, Deus cumpriu essa palavra que mencionou a Abraão, mesmo depois dele morto, muitos anos depois, mas Deus cumpriu a sua palavra. Louvado seja o Senhor. E nós estamos nessa situação. Segundo rei de Israel, rei Davi, e nos lembramos que foram ter com ele, quando ele estava na caverna de Adulão, perseguido ali em 1 Samuel, perseguido por Saul, que desejava matá-lo porque Deus já havia dado uma palavra, queria honrar Davi, apesar de todo o sofrimento, e Davi estava esperando nessa palavra, e ele estava fugindo para não tocar no ungido de Deus. Ele estava fugindo, recuando, para não tocar naquele que Deus havia dado uma oportunidade. Porventura,
Saul poderia se arrepender, mas Davi estava esperando da palavra de Deus, ele não estava tomando atitudes precipitadas, e Deus levou pessoas até ele, sabe? Deus não levou as melhores pessoas, mas levou pessoas sinceras, pessoas que eram nacionalistas, tá? Pessoas que amavam a palavra de Deus e a profecia que Deus havia dado para Abraão. E esse homem aqui, Samar, foi um dos que foi ter com Davi nessa época. Ei, quem passou contigo as dificuldades é que é digno de estar contigo nas grandes vitórias, nas grandes conquistas. Lembre-se disso. Quem passou todas aquelas dificuldades com você é que é digno de estar com você. Ei, mas Deus manda eu amar a todos, a perdoar a todos, sim. Mas Ele não manda conviver. Me mostra na Bíblia Deus mandando conviver. Não. Deus diz: quanto for possível em vocês, tenham paz com todas as pessoas. Nós precisamos aprender a sabedoria das Escrituras Sagradas. E aqui nos ensina: ei, quem passou contigo dificuldade, quem suportou o peso da dificuldade junto com você, é que é digno de saborear do gosto da vitória junto com você. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E Samar era essa pessoa. E olha o tanto que é verdadeiro. Os outros abandonam, os outros desprezam. Sabe? Nós vemos aqui uma porção de terra da nação de Israel. Aqui diz que Samar, ele viu aquela porção de terra e ele viu que os filisteus vinham contra a nação de Israel. E o que simboliza os filisteus para nós? Os filisteus, eles eram descendentes de Cã. E Cã havia sido amaldiçoado por seu pai. Ei, não existe negócio de maldição hereditária. Não. Hoje à noite vai ter uma live sobre o evangelho da maldição. Nós vamos quebrar esse paradigma. Nós vamos expor, de acordo com as Escrituras Sagradas, que isso aí é uma doutrina humanista. É uma doutrina também de demônios, que muitas vezes tem tentado iludir e levar cativeiro muitas mentes e corações apartados do verdadeiro evangelho, das boas novas, de Cristo Jesus. Não existe maldição hereditária. A grande questão foi a atitude de Cã. A atitude de Cã é que trouxe maldição para ele, desrespeitando o seu pai, desrespeitando a nudez de seu pai, desrespeitando a honra do seu pai. Isso aconteceu. E Cã não se arrependeu. As Escrituras dizem que ele não se arrependeu. E o que ocorreu? Os filisteus, descendentes de Cã, seguiram a mesma doutrina, ideologia, modo de viver do seu patriarca. Assim o que? Atraíram para si maldição. Sendo helenistas, né? Isso aí é de muito tempo depois, os gregos, mas eles realizaram sincretismo religioso, adotaram para si deuses. Eles tinham os deuses dos amonitas, Moloque, Dagon, Então eles tinham deuses variados aí, a quem eles serviam. E aqui esse conflito de terras não era só um conflito por propriedade, era um conflito de cultura. A cultura teocêntrica contra a cultura politeísta. A cultura de santidade de Deus contra a cultura mundanista, a cultura libertina. E hoje nós vivemos isso. As Escrituras Sagradas nos dão uma determinada orientação, mas a forma de viver e agir da politicagem, das culturas místicas, das culturas ocultistas que estão aí no mundo permeando, tentam arrancar de nós a cultura de Deus, que é orientada pela palavra de Deus. Samar se posicionou contra. É lindo isso aqui, Este se pôs. A palavra se pôs do hebraico aqui é Yazar. É Yazab. Yazab do hebraico significa ele tomou uma atitude. Ele teve postura. Traduzindo, ele não avançou contra e ele nem recuou. Ele manteve a posição dele naquele campo de lentilhas. As lentilhas simbolizam os valores, sim, valores cristãos, os valores das Escrituras Sagradas, que são constantemente atacados pelo mundanismo, pelo sincretismo religioso, a mistura mística no meio do seio cristão, do óleo ungido, da água ungida, de não sei mais do que, tirando todo o centrismo de Cristo Jesus, que são verdadeiras e válidas e valores para as nossas vidas, para as nossas famílias, para nos dar essa atitude de Samar aqui, sustentação. As lentilhas, irmão, eu fiz questão de pesquisar, a lentilha
é um vegetal, é uma base. E essa sementezinha, ela não tinha valor comercial na época. Não tinha nenhum valor comercial. Assim são os valores das Escrituras. Não agrada o mundanismo. Porque o mundanismo ensina, você tem que mentir, dissuadir, dissimular para conquistar o que você precisa. Você tem que fazer tudo o que for necessário para conquistar o que você precisa. Se for preciso, abra mão dos seus valores cristãos. Se for preciso, abra mão dos valores das Escrituras Sagradas, das orientações, dos mandamentos benditos do Senhor nosso Deus. Ei, não tinha valor comercial. Mas você sabia que a lentilha, ela tem uma propriedade grande que ajuda o seu corpo físico, biológico? Ela tem ferro. Eu vou estudar. O ferro é que ajuda na questão da transmissão da oxigenação para as hemácias na corrente sanguínea, e assim ajuda a vivificar o nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor, transmitindo oxigênio para os órgãos vitais. Louvado seja Deus. Olha isso, que coisa maravilhosa. A lentilha reforça a vida. Assim são os valores cristãos, os valores das Escrituras, os valores divinos, os valores de Deus, dos seus mandamentos. Eles não têm valor comercial para esse mundo presente, não. Não tem valor comercial com o mundanismo. Mas para mim e para você, para nossa família, tem valor de vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 25, ele diz assim: a minha alma está apegada ao pó, está seca. Vivifica-me segundo a tua palavra. Você vai em Hebreus capítulo 4 e o versículo número 12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz para discernir os pensamentos e intenções do coração, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há nada oculto diante dela. Louvado seja o Senhor. Ou seja, a palavra de Deus nos ajuda no nosso viver cotidiano a ter compreensão e entendimento, a no meio da dificuldade ter um olhar de esperança, no meio do impossível ter um olhar de solução, um olhar de compreensão, um olhar de resistência, resiliência. Aqui, ó, Samar é essa pessoa, representa isso, eu e você, nutridos pela palavra de Deus, vivificados pela palavra de Deus, que não tem valor comercial para o mundo, mas tem grande valor de vida para as nossas vidas, para a nossa família e também para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação e para a igreja também, porque a igreja tem sido combatida por essas ideologias, e a igreja não tem sido combatida do lado de fora, ela tem sido combatida do lado de dentro. Sim, os valores relativos, morais, mundanos, que são representados aqui pelos filisteus, penetrando na porção de terra que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, comprado com seu próprio sangue e fundamentada por Ele, que é a rocha secular, é o firme rochedo. Louvado seja Deus. Pastor Gutenberg Mentel, meu professor. Hoje nós vamos ter uma live abençoada que está dentro desse contexto aqui, tá? A maldição do Evangelho. Louvado seja Deus. Ou melhor, o Evangelho da maldição. Nós vamos falar sobre essa quebra de paradigmas que são mundanos e tentam sorrateiramente se infiltrar como ideologias positivas no seio da igreja, teologias libertinas no seio da igreja. Mas eu e você, conforme está aqui essa palavra de hoje, o sol da justiça ao meio-dia, somos as pessoas que Deus conta para nós defendermos os valores divinos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, tanto que é interessante. E este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. A palavra hebraica para o irmão, eu achei isso aqui lindo. A palavra hebraica para o defendeu é Nazal. E sabe onde é que essa palavra hebraica Nazal também se encontra? Isaías 43, 13. Sabe o que lá diz? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que faça alguém escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É o meu e o teu Deus, o Senhor dos céus e da terra falando. E olha só essa atitude, essa potência divina na vida em 2 Samuel capítulo 23.
Olha só, Deus se manifestando na vida de Samar pela atitude que ele teve de defender os valores divinos. Ei, se você defende os valores divinos, Deus toma atitudes e posições em seu favor. Ele defendeu, e a palavra defendeu lá em Isaías 43:13, Nasal, é aqui, ó: ninguém há que faça alguém escapar das minhas mãos. Sabe o que essa palavra ela tem uma pluralidade de significados? Significa, se eu resgato, ninguém arranca, ninguém destrói. Se eu salvo, ninguém leva para a perdição. E se alguém, porventura, faz escapar, eu trago de volta, eu restituo. É uma atitude divina na vida de Samar, nutrido pela certeza, pela fé, na viva palavra de Deus, nas orientações divinas. E por último aqui, olha o tanto que é lindo. E o Senhor operou um grande livramento e feriu os filisteus. Irmãos, Samar, eu estava analisando aqui, ele era um dos valentes de Davi. O exército de Davi, ele contava com mais ou menos 300 mil homens naquela época. Mas esse pedaço de terra não foi defendido por 300 mil homens contra aqui. A Bíblia diz aqui que os filisteus se ajuntaram numa multidão. Aqui é mais ou menos uma horda. Sabe quantos homens era mais ou menos? Variava de 300 a 1000 homens uma horda. E Samar não teve medo, não recuou, porque ele valorizava aquilo que Deus tinha dado para ele, para sua família, para a sua nação, os valores de Deus. Assim sou eu e você. Às vezes nós queremos ceder, não, eu vou relativizar um pouco, aliviar um pouco a palavra de Deus, eu não preciso me vestir com santidade, com pudor, ou seja, não mostrando o corpo, pudor do grego, lá em, parece que é 1 Timóteo, é o capítulo 2 ao 3, lá pudor do grego é aido, significa vergonha de mostrar o seu corpo. Ei, eu não preciso, eu vou mostrar o meu corpo para me valorizar mais, para as pessoas me verem bem. Ah, eu vou me vestir bem, eu estou falando do homem, eu vou me vestir bem, eu vou investir bem no meu corpo para as pessoas me verem bem. Ei, não relativize os valores de Deus, de santidade, de pureza, de pudor, vergonha de exibir o corpo. Ah, eu vou abrir mão aqui, eu vou usar uma dissimulação aqui, de elogios vãos aqui para poder conquistar a pessoa. Relativize os valores divinos. Sabe por quê? Porque Deus ele quer fazer mais do que você está esperando nessa vida. Louvado seja Deus. Você vai em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O nosso Deus, louvado seja o Senhor, suprirá todas as Pastor Sival Cruz, esposo da missionária Rosilene, cantora, e ele também é presidente. O senhor é presidente, pastor Sival, da Umadetins, não é verdade? Que é a União dos Jovens. O senhor me corrija aí se eu tiver... Então, esses valores que eu e você nos colocamos para defender, nós não podemos abrir mão dele por nada deste mundo, porque Deus, ele quer operar grande livramento. Louvado seja o Senhor. Ele quer fazer de mim e de você um verdadeiro representante de Deus na terra. Olha só, Moisés, ele teve a coragem de ir lá defender o povo de Deus, de defender os valores divinos, que estavam sendo ali relativizados pelos falsos profetas lá do Egito. Fosse Deus operando e validando os seus ídolos e os seus deuses. Moisés foi lá, Deus pôs de joelho os ídolos e a maior nação, o segundo maior império da época, que o primeiro foi o antigo Império Babilônico. O de Nabucodonosor era o Império Neo-Babilônico. Deus pôs de joelhos, aí o povo chegou de frente ao mar, filisteus atrás, ou melhor, o povo do Egito atrás, e aí Deus falou: rapaz, o povo está querendo voltar. O povo está querendo voltar lá para o Egito, porque o trem apertou. Vamos nos render aos egípcios. Aí Moisés clama: Senhor, o que eu faço? Deus disse: Moisés, eu não tenho mais nada o que fazer não. Eu já dei uma ordem para vocês. Vocês vão até o deserto celebrar uma grande festa a mim, louvado seja o Senhor. Restituir, restaurar o verdadeiro culto divino que é racional ao Senhor Deus, que faz grandes obras e alegra a nossa alma.
Cleicivon Martins, alguns estudiosos da teologia têm distorcido a palavra de Deus, e quem não tem base bíblica deixa de se levar. Muito boa essa explicação, obrigado por esse carinho. Valmir Dias também, louvado seja o Senhor, muito obrigado pelo carinho, nos ajude. Eu tenho um canal do YouTube, Suficiência das Escrituras, você coloca lá só do meio-dia ao meio-dia junto, você vai encontrar lá, nos ajude, se inscreva, compartilhe a palavra de Deus. E aí Deus disse para Moisés, marche. E Moisés e o povo, o que eles fizeram? Eles simplesmente marcharam e o mar se abriu. Irmão, a gente pensa que o mar se abriu só num momento. Na nossa ideia é coisa de uma hora. De acordo com os estudiosos de geografia bíblica, aquele lugar onde o povo de Israel passou, irmão, tinha mais ou menos 3 milhões de pessoas seguindo Moisés. Demorou mais ou menos quase um mês para o povo atravessar o mar. Louvado seja o Senhor. E Deus sustentou o mar vermelho aberto durante esse período de tempo, que era o tempo necessário para o livramento acontecer, por meio daquele que estava defendendo os valores divinos, o valor de culto divino, o valor da palavra de Deus, o valor do verdadeiro nome do Senhor nosso Deus, que é digno de ser honrado, que não tem que ter mistura, sincretismo, misticismo no meio dele. Pastor Abraão Fonseca, louvado seja Deus, obrigado pelo carinho. E Moisés defendendo, Deus operou um grande livramento. Agora, ó a palavra de Deus. Os egípcios foram tentar entrar no meio daquela oportunidade de livramento que Deus havia dado para o seu povo. O que aconteceu? Quando o povo terminou de passar, o mar vermelho cobriu Faraó e seus exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns historiadores da Bíblia dizem que Faraó não estava ali no meio, né? Mas eu sei que a vergonha foi grande para aqueles que relativizavam e procuraram pôr em ruína o povo de Deus e a verdade das Escrituras Sagradas, que naquele momento estava contido por meio da tradição oral. Memorizar e guardar no coração, sim. Sabe qual era a palavra de Deus naquele momento? É mesmo para Abraão: olha, eu sou o teu Deus, Abraão, eu sou o teu Deus, Isaac, eu sou o teu Deus, Jacó. Vocês sejam uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Traduzindo, vocês sejam aquilo que eu quero que vocês sejam. Aqueles que creem somente em mim e não abrem mão de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés tinha guardado essa palavra no coração. Foi transmitida para ele integralmente por meio, sabe de quem? Por meio do seu sogro Jetro, que era sumo sacerdote Midian, e ele era sumo sacerdote do Deus Altíssimo, o homem que deu conselho a Moisés posteriormente a essa passagem. Então, por meio de Samar, que foi essa pessoa, que Deus espera que eu e você sejamos essa pessoa. Às vezes não tem valor de troca, valor comercial no mundo, mas vamos defender os valores das Escrituras Sagradas, vamos defender os valores divinos, vamos ser essa pessoa, e Deus operará grande livramento. Isso aqui também traz uma mensagem, sabe quem? É para o remanescente fiel, para a igreja fiel, representando aí uma transição entre a igreja que é remanescente fiel e a igreja mundanista. Andrew Miller, historiador cristão, ele comenta sobre isso no livro dele, História da Igreja. Ele trata sobre aquelas cartas de Apocalipse, do capítulo 2 ao capítulo 3, as cartas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. A igreja de Filadélfia representa o remanescente fiel que luta contra essa transição para uma igreja mundana, uma igreja rica, uma igreja que abre mão dos valores para comerciar, sabe? Para negociar com o mundo, as riquezas do mundo, a sua glória. E a igreja de Filadélfia tem uma grande promessa da parte de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Como guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu testemunho, eu também te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Pastor Welton de Oliveira, obrigado pelo carinho, está participando. Então nós temos essa promessa. Sabe como é que Deus nos livra? Muitas vezes Deus nos livra por meio da morte. Eu tenho que falar isso aqui. Deus preserva e guarda o seu povo de grande sofrimento por meio da morte, sabe? Mas também Deus guardará o seu povo antes da hora da grande tentação, da grande tribulação, por meio do arrebatamento. É o grande livramento de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estão vivos aqui serão arrebatados juntamente com Ele nos ares, e todos nós encontraremos o Senhor do livramento. Louvado seja Deus. Guarde isso. Vamos guardar nossa família nessa palavra. Louvado seja Deus. E eu quero agradecer a todos pelo carinho. Essa como todas as outras lives do Sol da Justiça ao meio-dia,
meio-dia estarão alocados no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras, Sol da Justiça ao meio-dia. Compartilhe, continue participando, nos ajude a divulgar a verdadeira palavra de Deus. E Deus, o Deus da palavra, que deu essa palavra, seja honrado nas nossas vidas. Assim eu quero terminar com uma oração. Senhor, eu agradeço por essa oportunidade. Eu agradeço pela palavra do Senhor, que é pura, é verdadeira, é fiel. E agradeço pelas horas de tribulações, angústia e sofrimento, da onde o Senhor demonstra que a palavra do Senhor é verdadeira, velando por ela para cumprir nas servos e servos de Deus. Meu Deus, estamos num presente século mau, num momento tão liberal, de teologia liberal, num momento tão relativista, num momento de negócio com a tua palavra, com aquilo que pertence a ti, com o nome do Senhor. Ajuda nós que somos os teus servos e servas, aqueles que assistiram a live, estão assistindo e ainda vão assistir e compartilhar. Ajuda-nos para sermos como o Senhor colocou Jeremias, coluna de bronze, de ferro, para que de modo algum nós venhamos ser vencidos, mas venhamos declarar, venhamos ver e consolidar a tua verdade como absoluta sobre a face da terra. Dá a nós essas condições de fé, pela presença do Espírito Santo, e assim nós possamos também ver o Senhor, o Deus da palavra, cumprindo a tua palavra nas nossas famílias, na nossa vida ministerial, espiritual, profissional e laboral. Repreenda toda a fúria do inimigo pela autoridade da tua palavra, lançando por terra e guardando-nos na tua palavra, que é escudo e broquel, aonde 1000 caem do nosso lado e 10.000 de nossa direita, e nós não somos atingidos. Nos ajuda nesse momento. Assim nós oramos e nós agradecemos por fé, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus, obrigado a todos pelo carinho. Deus coroa a todos com êxito e vitória. Sempre estou procurando estar aqui fielmente ao meio-dia, trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado. Deus continue nos coroando, como diria o meu saudoso pastor Dail, com êxito e vitória.